Boa noite, amada igreja. Convido a todos que coloquem de pé para iniciarmos esse culto em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós faremos a 6ª pergunta do Catecismo Puritano. Eu vou ler a pergunta e os irmãos vão ler a resposta. A pergunta é: quantas pessoas há na Trindade? Amém. Oremos. Amado Deus, louvado seja o Teu santo nome para todo sempre, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor Jesus, reunidos na Tua casa, ó Pai, casa de oração, Senhor Jesus Cristo, para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor Jesus, à Tua casa, Pai. Obrigado por esta semana que se passou. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo, ó Pai amado, que Tu fazes em nossas vidas, ó Pai amado, dia após dia. Obrigado por nos sustentar, por não deixar faltar nada em nossa casa, Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, Pai amado. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo, que a cada dia, Pai amado, nós venhamos andar contigo, Senhor Jesus, conforme as Tuas santas Escrituras, ó Pai amado. Amado Deus, receba este culto a Ti, ó Pai amado, como um aroma agradável a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que Tu venha abençoar cada um de nós esta noite, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus que eu Te oro e Te agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Nesse momento vamos fazer um recitativo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 4. Deus, justiça minha, ouve o clamo a Ti. Tens-me aliviado na angústia e dor. Tem misericórdia de mim quando clamo. Ouve a minha prece, minha oração. Homens, até quando vós transformarei em vexame a minha glória e esplendor. Homens, até quando amares vaidade? Até quando a vil mentira buscareis? Mas sabeis que Deus distingue seus fiéis. O Senhor me ouve quando eu clamar. Irai-vos e não pequeis, e no travesseiro consultai o coração e sossegai. Sacrifícios de justiça oferecei. No Senhor esteja
Muitos dizem quem a nós o bem nos fará saber, a luz do teu rosto ergue sobre nós, põe mais alegria no meu coração do que quando a eles sobram vinho e pão, e em paz me deito, sem demora ao sono vem, pois só Deus me faz seguro repousar. Amém. Convido a igreja a se colocar mais uma vez de pé para fazermos a leitura bíblica devocional. Hoje leremos Deuteronômio capítulo 10. Leiamos. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas tuas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de arcácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor nos deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali então, como o Senhor me ordenou. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. 40 dias o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ao ames, e sirvas o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que há nela. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, os vossos corações, e não nos endurecei a vós servir. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Que faz justiça aos órfãos, a viúva ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito.
e ele servirás, a ele a ti chegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas da céu em multidão. Amém. A igreja pode sentar. Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus com o Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, esteja pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasado será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém. Esse momento, um momento de intercessão, eu convido o irmão Tauan para fazer esse momento de intercessão. Oremos, meus irmãos. Seu Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que fizeste em nossas vidas, meu Pai. Tu que sempre está conosco desde o nosso amanhecer a nosso anoitecer, meu Pai. Nos dando sempre e nos mantendo firmes em Tua palavra, Senhor Jesus. Nos dando sempre, Senhor, o necessário, meu Pai. Porque o homem não pode receber coisa alguma do que do céu não seja dado, meu Pai. O Senhor tem nos dado a disposição, o alimento, a renda, Senhor Jesus, a luta diária, meu Pai, para vivermos aqui nesse planeta, Senhor Jesus, nessa terra, meu Pai. Senhor Deus, te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Senhor Jesus. O Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, essa igreja, que o qual professa o Teu nome, Senhor Deus, o qual, Senhor Jesus, temos a sã doutrina, meu Pai, sendo pregada, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos unir, Senhor Jesus. Dá saúde àqueles irmãos que estão enfermos.
Dá perseverança àqueles irmãos que estão em aflição. Abre as portas da oportunidade àqueles irmãos que estão precisando, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos unir, Senhor Deus, a cada dia, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Te peço, meu Pai, para aqueles irmãos que estão distantes, que o Senhor venha, meu Pai, trazer de volta até o seio, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, estar com os irmãos das congregações em Teresina e em Caruaru, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser com eles, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los, meu Pai, mesmo longe, Senhor Jesus. E que o Senhor venha nos capacitar, Senhor Deus, para que venhamos dar suporte a eles, Senhor Deus. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, a cada dia ser conosco, meu Pai. Assim, com a liderança, Senhor Deus. Em nome do pastor Jorge, do presbítero Diego, do presbítero Laurindo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ser com eles, da saúde, disposição, que não venha faltar nada a eles, meu Pai. Que o Senhor venha fazer com que eles guiem suas ovelhas, guiem segundo as Tuas Escrituras e não através dos seus achismos, do seu querer, meu Pai. Os capacita a cada dia, meu Pai, e dá força e vigor, Senhor Jesus. Te peço, Senhor Deus, pelos governantes dessa nação, meu Pai. Governantes esses, como Tua palavra diz, que não há autoridade alguma aquele que Tu não tenha levantado, Senhor Jesus. Desde o vereador ao presidente, juízes, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, a torná-los tementes a Ti, Senhor Jesus. Abominando o mal e praticando o bem. Fazendo com que o bem persevere, Senhor Jesus, nos seus governos, na nação, Senhor Jesus. Que o bem seja estimulado e que o crime, que o mal seja punido, Senhor Jesus. É assim que a Tua palavra nos diz, meu Pai, que como deve ser um governante, meu Pai. Governar para o povo e ser temente a Ti, Senhor Jesus. Te peço, meu Pai, por aqueles irmãos, Senhor Jesus, que se encontram distantes, afastados, Senhor Jesus. Traga-os de volta, Senhor Jesus, dê ânimo, meu Pai, e que o Senhor venha, Senhor Deus, ser com eles, se for da Tua vontade. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse momento é um momento de ofertório. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Os irmãos que trouxe os dízimos e suas ofertas podem depositar no gasofilácio. Oremos. Santíssimo Deus, obrigado, meu Pai amado, por as ofertas aqui recolhidas nesta noite, ó Deus. Que Tu venha abençoar cada um, Senhor Jesus Cristo, dos Teus servos que puderam contribuir esta noite, aqueles também que não puderam, Pai amado. Grandiosa é a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, em promessas, ó Pai amado, para aqueles que contribuem para a Tua casa, meu Deus. Amado Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, nos prepare para receber a Tua santa e bendita palavra, que será ministrada pelo Teu servo hoje, ó Deus. Que Tu venha abrir nossos corações, Senhor Jesus Cristo, nossas mentes, ó Pai amado, para entendermos tudo aquilo que Tu quer que nós venhamos a entender esta noite, ó Pai amado. Para que venhamos aplicar em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, não só apenas guardar em nossos corações. É isso que eu Te peço no Teu santo e bendito nome.
Amém. A palavra está com o presbítero Diego. Aqui mesmo? Bem, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Louvamos o nosso Deus por essa chuva que cai sobre nosso município, a nossa cidade. E chuva essa que tem molhado as plantações, que tem trazido fartura ao homem do campo, e também tem trazido angústia para aqueles que têm sido afligidos pelos alagamentos em alguns pontos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos amados irmãos. Meus irmãos, vamos hoje falar da 8ª bem-aventurança. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10. Iremos terminar hoje essa série de sermãos nas bem-aventuranças, a qual nosso Senhor Jesus Cristo deu início ao Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10. Os irmãos que forem encontrando, coloquem-se de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. Mateus 5, a partir do verso 10. Eu vou fazer a leitura de todo, desde o início, para que nós venhamos recapitular as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Senhor Deus santo, Deus benigno, Deus onipotente, Deus onisciente, Pai, nós nesse momento mais importante do culto, momento este em que Tu fala ao Teu povo através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, que Tu venha com Teu Santo Espírito a todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, aos que aqui estão presentes, como os que estão a escutar e a ouvir e a assistir este culto pela internet. Que Tu venha, Senhor, capacitar, que Tu venha dar entendimento, que Tua palavra venha separar tudo aquilo que tem sido de dúvida pelas certezas, e que Tu possa, Senhor, trazer fé e arrependimento aos corações. Que Tua palavra venha fazer morada em nossa vida e que nós, Senhor, venhamos sair daqui alimentados essa noite
pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e que venhamos viver dia após dia em novidade de vida, para a honra e glória do teu santo e bendito nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos amados, nós hoje nos deparamos com uma passagem que fala sobre a perseguição que os santos, que os eleitos de Deus, os crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, devem passar nessa vida. E para iniciar, eu quero contar uma história de um pai chamado Robert de Risseu, que viveu no século XVI, e ele era um cristão reformado, a qual professava fé, a qual com toda a sua família professava uma fé viva e eficaz no meio da sociedade a qual ele vivia. E devido a essa fé, nesse tempo, ele e sua família foi presa e perseguida. Logo após ser preso, foi levado à frente dos juízes. E lá passou por um interrogatório. Diante do interrogatório sobre a fé que eles professavam ter, eles confessavam que liam a Bíblia, que oravam a Deus logo ao amanhecer, oravam nas refeições, oravam ao dormir e oravam diante de tudo aquilo que fossem fazer, consagrando a Deus. E também eles relatavam que todos os dias cantavam os salmos em família. E os filhos, completando o relato do pai, disseram que todos os dias se ajoelhavam e oravam pelas autoridades. Todos os dias pedia a Deus que abençoasse as autoridades. Nesse momento, os juízes, quando ouviram o relato dos filhos de Robert, os juízes chegaram a se comover. Mas mesmo assim, o pai e o filho mais velho foram julgados e foram condenados a morrerem na fogueira. Diante da fogueira, o filho mais velho orou a Deus e disse: ó Pai dos céus, aceita o sacrifício das nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ao ouvir isso, um monge que estava acendendo fogo, ele interrompeu a oração daquele menino e disse: cala a boca, marginal. Deus não é teu pai. E vocês são filhos do diabo. E quando o fogo acendeu, o menino exclamou e afirmou em alta voz: veja, meu pai, veja, meu pai. Ele estava ao lado do pai dele, cada um com uma fogueira aos seus pés. Veja, meu pai, o céu se abrindo e vejo milhares de anjos
se alegrando sobre nós. Sejamos alegres, meu Pai. Sejamos alegres, nós estamos morrendo pela verdade do nosso Senhor Jesus. E o monge tornou a gritar mais uma vez: mentira, marginal! Você está vendo é o inferno se abrindo, e milhares de demônios lhe esperando, você e seu pai, bandido. E ali, meus irmãos, o pai e o filho se encorajaram mutuamente até morrerem, queimados, vivos. Meus irmãos, essa história que aconteceu na vida de Robert e de seu filho no século XVI é o cumprimento do que Jesus Cristo falou aqui em Mateus 5, versículo 10 e 11. Jesus Cristo disse que se perseguiram a ele, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A perseguição, meus irmãos, ela faz parte da vida cristã. Todo discípulo que é fiel a Jesus Cristo, ele será perseguido. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele falou: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente aos pés de Jesus Cristo serão perseguidos. Observe, meus irmãos, que na 8ª e última bem-aventurança, Jesus afirmou que felizes os que forem perseguidos. Mateus 5, do 10 ao 12, ele fala, de forma geral, e alerta aos discípulos que no início do seu ministério, ele alertou aos seus discípulos de que a perseguição seria uma realidade na vida deles, com uma condição: vocês serão perseguidos se me servirem e me seguirem fielmente. Se vocês forem fiel a mim, vocês serão perseguidos. Jesus repete bem-aventurados 2 vezes, no versículo 10 e no versículo 11, mas aqui é a mesma bem-aventurança. Essa repetição que ele fala é para enfatizar que a perseguição ela é uma certeza na vida do crente. E que ser perseguido por causa de Jesus Cristo é uma bênção. A 8ª e última bem-aventurança é um resultado das outras 7 bem-aventuranças. A perseguição ela é uma consequência das demais bem-aventuranças. Os bem-aventurados que estão contidos aqui no verso 10 e no verso 11 são aqueles bem-aventurados dos versos 3 ao verso 9.
À medida que o crente fiel manifesta o seu caráter firmado nas bem-aventuranças, ele não será mais aceito pelo mundo. Ele não vai mais ser aceito por este mundo errado, este mundo pecaminoso. E por isso ele vai sofrer perseguição. E meus irmãos, Jesus nos ensina 3 coisas importantes a respeito da perseguição na vida do crente. Primeiro, ele ensina a natureza da perseguição, de onde nasce a perseguição. Segundo, o que é que causa essa perseguição? E terceiro, a atitude cristã que nós devemos ter diante a perseguição. Vamos ler o versículo 10 ao versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que é, meus irmãos? O que é perseguição? O que é perseguição? A perseguição, meus irmãos, é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante nossa caminhada cristã aqui na terra. Para entender o que a perseguição significa, precisamos atentar para a palavra que Jesus usou. Jesus, ele usou o verbo perseguir 2 vezes aqui em nosso texto. No versículo 10 ele fala: bem-aventurados os perseguidos, e no versículo 11 ele fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. A palavra aqui que Jesus usa, ela transmite a ideia de buscar com diligência e com empenho alguma coisa. No sentido positivo, a Bíblia, ela exorta o crente a perseguir. A perseguir o quê? A buscar com toda a dedicação o amor, a santificação e a justiça. Abram a palavra em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir que foi usado é perseguir, é buscar com todo o empenho. O mesmo verbo também é usado na Bíblia em um sentido negativo. E nesse sentido, transmite a ideia de alguém ser buscado para receber maus tratos, ser atormentado, ser afligido por alguma causa.
E Jesus, ele usa o verbo perseguir nesse sentido. Aqui nessa passagem das bem-aventuranças, ele usa isso. Ele usa o verbo no sentido negativo, no sentido de perseguição, no sentido de maltrato, no sentido de sofrimento. Observe, meus irmãos, que o crente, durante a sua vida, ele vai perseguir o amor, a verdade e a justiça. Mas por causa dele perseguir isso, ele será perseguido e sofrerá por isso. E tal perseguição, meus irmãos, pode ocorrer de diversas maneiras. Primeiro, insultos, zombarias. O crente, meus irmãos, ele sofre perseguições quando ele é maltratado com palavras que vão contra a sua índole, contra a sua moral, que são lançadas injustamente contra ele. Ele pode ser ofendido verbalmente, além de ser alvo de piada. Pelo fato de nós sermos cristãos, é inevitável que isso venha a acontecer. O próprio Senhor Jesus sofreu esse tipo de perseguição. O nosso Senhor Jesus Cristo, de forma injusta e cruel, foi zombado e insultado por muitas pessoas, especialmente no final da sua vida, nos últimos momentos de sua vida. Jesus, ele já sabia que ele passaria por esse tipo de perseguição. Lá em Lucas capítulo 6, no versículo 32, Lucas capítulo 6, versículo 32, Jesus fala: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Foi exatamente o que aconteceu com ele, meus irmãos, antes e depois dele ter sido pendurado na cruz. Ele foi zombado pelos soldados, ele foi zombado pelos que passavam perto da cruz, e ele foi zombado pelos líderes religiosos da época. E ainda foi zombado até pelos ladrões que estavam sendo crucificados juntamente com ele. E meus irmãos, ninguém foi tão insultado quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve uma pessoa que foi mais insultado como ele, e nunca haverá. No entanto, ele afirmou que os seus discípulos sofreriam perseguição, zombarias e insultos. Seus discípulos foram os primeiros a serem zombados e insultados por causa da sua fé em Jesus. Meus irmãos, se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobrevir de pessoas incrédulas. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer na sua escola, pode acontecer em qualquer local.
quando você não quer participar de algo errado no seu trabalho, quando você não compactua com o erro do seu amigo, você passa a ser visto de uma forma diferente e passa a ser insultado e passa a ser vítima de zombaria. O menor nome que você pega é de abestado. Meus irmãos, se esse tipo de coisa está acontecendo, de você ser zombado, de sofrer insulto, é sinal que você está sendo perseguido por causa do Evangelho. Não se surpreenda e nem se irrite com isso, porque Cristo já falou que nós, sendo fiéis, passaríamos por isso. Outro tipo de perseguição são as calúnias e as difamações. Observe que ele diz lá em Mateus 5, no verso 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Calúnias e difamações. Bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Acusações falsas podem se levantar contra você. Jesus sofreu esse tipo de perseguição da parte dos seus opositores. Acusaram Jesus dele ser comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Afirmaram que ele falsamente expulsava demônios porque ele era da parte de Beelzebu. E digo, meus irmãos, se isso aconteceu com Jesus, pode acontecer na vida dos seus servos, pode acontecer nas nossas vidas. Nós vemos uma evidência muito forte desse tipo de perseguição na vida dos cristãos. Muitas acusações falsas foram levantadas contra os primeiros cristãos da igreja primitiva. Aqueles nossos irmãos no passado, porque adoravam o único Deus vivo e verdadeiro, porque eles rejeitaram a idolatria do mundo pagão, eles foram acusados de serem ateus. Aqueles irmãos, por terem Cristo como único Salvador e Redentor de suas vidas, e não dobravam os joelhos no culto ao imperador, eles eram acusados de serem anarquistas, eles eram acusados de desrespeitarem as autoridades. Aqueles irmãos que se reuniam para adorar a Deus, celebrar a ceia do Senhor e expressar a comunhão dos santos, eles foram acusados pelos incrédulos que eles se reuniram para fazerem atos imorais. Nós, cristãos, estamos sujeitos a esses tipos de calúnias e difamação. O mesmo, meus irmãos, pode se dar conosco. E também pode acontecer outro tipo de perseguição, perseguição física, prisão, açoites e até mesmo a morte.
Jesus, em outra oportunidade, ele deu várias instruções aos seus discípulos. Instruções estas sobre a obra missionária deles, que eles haveriam de implantar no mundo. E Jesus Cristo assegurou a esses discípulos que por causa do nome dele, Jesus, eles estariam sujeitos a prisões, açoites e até mesmo a morte. Abram aí Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 22. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, esse tipo de perseguição, ela foi muito comum em determinados momentos da história da igreja. Na era apostólica, perseguição dos judeus, perseguição dos romanos. Na época da Reforma, houve a perseguição por parte da Igreja Católica Romana. Nesses dois períodos, meus irmãos, a confissão de fé cristã, conforme a Bíblia, era sinônimo de morte. A pessoa confessar fé nas Escrituras Sagradas e se manter firme nas Escrituras era uma sentença de morte. Uns foram lançados aos leões, outros foram enforcados, outros queimados em fogueiras e outros decapitados, arrancada a sua cabeça fora na guilhotina. Era uma situação, meus irmãos, totalmente diferente da que vivemos hoje em nosso país. Nós vivemos em um contexto religioso, onde essa perseguição ela não é presente nos nossos dias atuais aqui no nosso país. Nós não temos relatos rotineiros. Pode acontecer alguma rixa, alguma briga entre religiosos, mas nós não temos esses relatos de pessoas morrerem por serem cristãs. Mas nós devemos aprender algo dessa situação a qual nós estamos submetidos aqui no nosso país. Primeiro, não é porque nós não somos perseguidos que nós devemos nos acomodar. Nós devemos nos lembrar e orar pelos nossos irmãos que nesse momento estão presos
sendo açoitados e amanhã serão mortos lá na região do Oriente, onde todos os dias pessoas cristãs estão morrendo por não negarem o nome de Cristo. E devemos, meus irmãos, aprender com os nossos irmãos do passado e com nossos irmãos do presente que estão sendo perseguidos em outras regiões do mundo, que através dos seus exemplos de fé, nós devemos tomar esses exemplos de fé para nós, porque se nós aqui no Brasil não estamos sendo perseguidos, açoitados ou até mesmo mortos por sermos cristãos, os nossos amados irmãos do passado e muitos irmãos hoje do presente estão demonstrando um tremendo ato de fé em não negar o nome de Cristo, até mesmo ao ponto de morrerem, não só ele como toda a sua família. Oremos pelos nossos amados irmãos. E o que é, meus irmãos, que causa toda essa perseguição? Jesus, ele afirmou que bem-aventurados os perseguidos. Isso é uma verdade. Felizes os que são perseguidos. Ao longo da história humana, temos visto várias pessoas serem perseguidas por diversas causas. Muitos mártires já passaram por este mundo. Pessoas que deram suas vidas por alguma causa, para defender um país, para defender direitos, para defender uma ideia. Muitas pessoas morreram por defenderem o comunismo, muitas pessoas morreram nos movimentos sem terra. Mas, meus irmãos, não é essa perseguição que Jesus Cristo está falando. Não é esse tipo de perseguição que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando que no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por minha causa, ele fala lá no versículo 11, por causa da justiça e por minha causa. Meus irmãos, é por causa de nós vivermos uma vida de obediência, uma vida de santidade, e assim como na quarta bem-aventurança, onde diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, de viverem uma vida reta perante os olhos de Deus. É por causa disso, por obedecer e se esforçar em obedecer à vontade de Deus. É por causa disso que vem a perseguição. Essa é a causa da perseguição. A palavra justiça, do versículo 6, Mateus 5, versículo 6, ela tem o mesmo sentido aqui do versículo 10. Os crentes são perseguidos por causa de sua vida reta e de buscar uma vida de conformidade e retidão perante Deus. E quando Jesus fala, no versículo 10, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e no versículo 11 ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa de mim, ele está falando, felizes aqueles que são perseguidos por causa do amor e da fé que tem tido na minha pessoa, por causa do amor e da fé, da crença, da firmeza na minha pessoa. Meus irmãos, quem ama a Cristo, quem busca viver a verdade, quem luta contra o pecado, esse terá como consequência a perseguição.
Meus irmãos, não era para ser diferente a última bem-aventurança. Aquele que chora pelo pecado é manso, procura fazer as coisas certas, ele exerce misericórdia, a paz, a honestidade entre as pessoas. É claro que essa pessoa não seria aceita na sociedade, numa sociedade corrupta, numa sociedade pecadora, onde o mal sempre quer prevalecer, onde o erro sempre quer se dar bem acima de tudo e qualquer outra coisa. O caráter cristão estabelecido por Jesus, meus irmãos, é totalmente contrário ao padrão de vida do mundo. Isso provoca uma inimizade entre o mundo e a igreja, entre o crente e o ímpio. O crente que demonstra um caráter cristão, ele não compactua com o pecado, ele denuncia o pecado. E a partir do momento em que o crente se posiciona contra o pecado, contra os erros do mundo, o mundo se revolta contra ele. O padrão de vida, meus irmãos, do mundo é totalmente contrário ao padrão de vida de Cristo. A vida cristã de um crente fiel, ela é insuportável aos olhos do ímpio que vive em pecado. Se você procura viver conforme a vontade de Deus, você sofrerá uma reação de ódio, da mesma forma que Cristo sofreu enquanto esteve aqui na terra. Meus irmãos, devemos denunciar o pecado com os nossos atos, com as nossas palavras, e assim nós veremos qual será a consequência desse nosso posicionamento. Devemos valorizar o casamento e condenar o adultério. Devemos valorizar a posição de homem e de mulher, a posição heterossexual, e condenar a posição homossexual, que tanto tem sido levantada a bandeira no mundo atualmente. Devemos, meus irmãos, condenar o suborno e valorizar o trabalho correto, o trabalho justo. Devemos fazer isso porque Deus requer isso de nós. E isso, nós teremos a perseguição, insultos, zombarias, calúnias, difamação contra nós. Quando nós estamos aqui na igreja no dia do domingo, quando alguém nos convida para alguma atividade no dia do Senhor e nós falamos, não posso porque estarei na igreja, ele diz, é perca de tempo. Bora passear, bora viajar. É perca de tempo. Será, meus irmãos, que você está disposto a ser perseguido por causa de Cristo? Para aqueles que não querem ser perseguidos, é só amar as coisas do mundo, amar o pecado, amar os erros, se fazer de cego diante as situações. Aprove o padrão do mundo
e você será aprovado e não sofrerá perseguição, mas também não alcançará a aprovação diante de Deus. Será, meus irmãos, que vale a pena? Será que vale a pena nós nos calarmos diante de tantos erros, tantos pecados? Existe algum proveito em deixarmos de sermos perseguidos por causa de Cristo? Em nos aliarmos ao mundo e não sermos perseguidos? Não, meus irmãos. Essa é uma atitude de covardes. Os covardes assumem o padrão do mundo para não serem perseguidos. Eles querem Cristo e ao mesmo tempo querem o mundo. Mas só que isso é impossível. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que não há nenhuma aliança entre a luz e as trevas. Meus irmãos, existem muitos cristãos que nesse momento estão se aliando ao mundo, tentando achar uma vida para não serem perseguidos, mas eles estão acabando perdendo a vida eterna. A Bíblia diz que no céu não há lugar para covardes. Apocalipse 21, versículo 8, abram aí. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por outro lado, meus irmãos, Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Você, meus irmãos, você, meu amado irmão, é chamado para ser perseguido por causa de Cristo. Se você quer ser fiel a Deus, você vai ser perseguido. Por isso, não evite a perseguição, mas esteja disposto a sofrer quando ela vier. Agora, meus irmãos, existe um tipo de perseguição que nós devemos evitar. Que perseguição é essa que nós devemos evitar? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, Pedro fala: não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Viva uma vida de retidão, para que você não seja envergonhado pelos ímpios e seja pego em um pecado e seja apontado como um adúltero, ladrão, mentiroso. Nós devemos fugir desse tipo de perseguição. Como é que nós iremos fugir desse tipo de perseguição, sendo ela verdadeira? Vivendo uma vida de retidão, vivendo uma vida correta diante de Deus.
porque os ímpios estão a nos vigiar, esperando um deslize, para que no primeiro deslize seu, ele aponte o dedo para você e diga: mentiroso, ladrão, adúltero, idólatra, hipócrita. Nós devemos fugir desse tipo de perseguição. Mas se nós formos fiéis a Cristo, aos seus propósitos, aos seus mandamentos, nós teremos uma perseguição gloriosa. Uma perseguição que nós sofreremos por sermos cristãos, por sermos seguidores de Cristo. Felizes são vocês por serem perseguidos por minha causa. Não se envergonhem, não se encovardem por causa do meu nome, mas enfrentem as dificuldades, porque eu estou com vocês. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. E qual a nossa atitude, meus irmãos, diante a perseguição? Terceiro e último ponto. Qual atitude nós devemos ter diante a perseguição? Regozijai-vos e exultai-vos, diz o Senhor Jesus. Alegrem-se grandemente, saltem de alegria por estarem sofrendo por causa de mim. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 5. É isso que ele está dizendo em Mateus 5, verso 12. Mateus 5, verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que é que isso significa, meus irmãos? Se alegrar com a perseguição. Será que Jesus está dizendo para nós ficarmos sorrindo em meio ao sofrimento? Pular de alegria quando as pessoas estiverem nos xingando, nos insultando? Nós não podemos ficar tristes quando nós estivermos sendo perseguidos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus está dizendo para nós não nos desesperarmos, para nós não ficarmos aflitos nem angustiados diante a perseguição, mas que tenhamos a plena certeza de que estamos sofrendo essa perseguição pela causa certa, pelo que é correto, e que devemos nos alegrar por isso, por estarmos vivendo a verdade, e isso resultará em uma grande bênção para nós. Os primeiros discípulos que foram perseguidos por causa de Cristo, eles expressaram essa alegria. Os apóstolos do Senhor, depois de terem sido presos, açoitados pelos líderes religiosos da época, eles, como está relatado em Atos capítulo 5, verso 14, eles saíram alegremente do sinédrio, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Eles viram que eram cristãos porque eles estavam sendo perseguidos. Era uma prova, por causa da perseguição a qual eles estavam sofrendo, da fé
e da integridade na sua vida cristã que eles viviam. A alegria de Paulo e de Silas era tão grande na perseguição que eles cantavam louvores na prisão. Eles presos estavam cantando alegremente a Deus. E o que foi que aconteceu? As celas se abriram. Como é que nós podemos explicar essas atitudes dos discípulos de Cristo com tamanha alegria sendo perseguidos, sofrendo perseguição? Deus, meus irmãos, Ele dá força aos seus servos. Deus, Ele dá força aos seus servos em tempo de perseguição. A alegria do crente na perseguição é resultado da graça do Espírito Santo que neles habita. Além disso, as promessas de Deus nos motivam a sermos alegres na perseguição. Bem-aventurados, abençoados os que são perseguidos por minha causa, diz o Senhor. O Senhor, Ele aqui está nos encorajando a buscar perseguição. Viver a verdade e não se acovardar diante a perseguição. Mas Ele afirma que estamos sujeitos à perseguição e que somos verdadeiramente felizes se ela nos acontecer. E qual é a razão dessa bem-aventurança? Por que é que nós vamos ficar felizes por causa da perseguição? Primeiro, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo afirma aqui nas bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cristo promete o reino dos céus como uma herança para aqueles que são perseguidos por sua causa. Esse reino, meus irmãos, é caracterizado pelo domínio de Cristo sobre seu povo. E como herdeiro desse reino, tem a responsabilidade de viver conforme as exigências do rei e de desfrutar dos privilégios e da bênção desse reino. Jesus, meus irmãos, inicia e termina as bem-aventuranças falando que bem-aventurado o reino dos céus. A primeira bem-aventurança ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, os que são os herdeiros de Deus participam de todas as bênçãos que há nesse reino: consolo, herança da terra, satisfação da justiça, misericórdia, ver a Deus, ser filho de Deus, como está relatado em todas as bem-aventuranças. Quando você reconhece, meus irmãos, a grande bênção de ser herdeiro de Deus, tanto agora, no já, como no agora não, como no ainda não, no que ainda há por vir, você não fugirá da perseguição. Você verá que a perseguição, ela é uma bênção. E você não se desesperará também com ela. Você passará com ela confiando de que Deus está contigo. Segunda bênção por você ser perseguido: porque é grande o vosso galardão nos céus.
O Senhor promete uma grande recompensa para aqueles que sofrem pelo seu nome. O galardão do qual Jesus fala aqui é uma recompensa que ele dará a seus servos fiéis que foram perseguidos pelo seu nome. Essa recompensa, ela também é um aspecto do reino dos céus. Os herdeiros do reino receberão galardão da parte de Deus. Esse galardão que Deus nos promete não é resultado dos nossos méritos, mas ela é fruto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós não devemos nos orgulhar de nós mesmos, mas devemos ser humildes em reconhecer que Deus é livre e é Ele quem nos abençoa. Abençoe seus servos por apenas fazermos o que devíamos fazer. Nada além do que obedecer. E também, meus irmãos, outra coisa que nós devemos não temer a perseguição é que assim também foram perseguidos os profetas que viveram antes de nós. Observe que Jesus Cristo, quando citou isso, estava em sua mente os fiéis profetas do Antigo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremias, Elias, Amós e muitos outros profetas que foram perseguidos e até mortos por causa de Deus. Ao falar, meus irmãos, dos profetas do Antigo Testamento, aqui nessa oitava bem-aventurança, Jesus, ele tem o propósito de identificar quem são os seus discípulos. E todos os cristãos com eles. E com isso, motivar a todos nós a sermos alegres na perseguição. Que alegria, meus irmãos, pode nos trazer o fato de sermos perseguidos como os profetas. Primeiro, devemos reconhecer que não somos os primeiros a serem perseguidos, que outras pessoas antes mesmo de nós já foram perseguidos até a morte. O fato de nós sermos identificados com os profetas aqui no fato da perseguição indica que nós estamos na mesma posição deles, de perseguidos. E ao mesmo tempo, de felizes, bem-aventurados. Isso, meus irmãos, deve ser motivo de alegria para nós, pois sabemos que os profetas sofreram perseguição aqui na terra. E, nesse momento, desfrutam do consolo eterno no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo acontecerá conosco, se nos mantermos fiéis. Meus irmãos, Robert e seu filho queimados ali, como também os demais servos de Deus do passado, que foram perseguidos até a morte, eles expressaram coragem, eles expressaram alegria em meio à perseguição. Se você pesquisar no YouTube, você vê centenas de cristãos morrendo semanalmente no Oriente. Alguns sendo colocados no mar,
para serem comidos pelos tubarões, com câmeras filmando, mostrando ali o sofrimento deles, sendo decapitados a fio de espada, sendo metralhados. E mesmo assim eles não negam o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim eles morrem cantando alegremente. Hoje, nos nossos dias, ainda acontece a perseguição até a morte. Muitos desses cristãos perderam bens, perderam a sua reputação, até mesmo a vida por amor a Cristo. Isso não foi motivo de tristeza, meus irmãos, para eles, e muito menos de desespero, pois eles tinham a plena certeza de que, perdendo a vida por amor a Cristo, eles estavam, de fato, encontrando a vida eterna. O mundo, meus irmãos, pode nos perseguir duramente, mas não pode nos tirar a nossa alegria, nem a nossa fé que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito menos desfazer a promessa que Deus tem para aqueles que se mantêm fiéis. Tirar a vida eterna, o galardão dos céus. Meus irmãos, podem ter certeza de que, assim como Deus recompensará aqueles que se mantêm firmes e fiéis, mesmo até nas perseguições, recompensará-los com a vida eterna, com o gozo eterno nos céus, Ele também recompensará com castigo, punição, aqueles que são covardes, aqueles que se mantêm infiéis, aqueles que não têm fé e não se arrependem dos seus pecados. E pode ter certeza que todos estes que perseguem a igreja e que perseguem os cristãos receberão dura punição da parte de Deus. Deus castiga, meus irmãos. E Deus, Ele mesmo diz que a vingança pertence a Ele. A vingança pertence a Ele. Os ímpios sofrerão eternamente, enquanto os santos louvarão a Deus para sempre, pela bondade de Deus e a sua justiça. Para finalizar, abramos em Apocalipse capítulo 11. Verso 17 e verso 18. Apocalipse 11, verso 17 e verso 18. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar, finalizando este culto, agradecendo ao nosso Deus por esta palavra, por esta série de pregações, as bem-aventuranças a qual nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, sempre resultando de que todo aquele que é fiel a Deus
ele recebe de Deus uma recompensa. Mesmo diante a perseguição, mesmo diante ao sofrimento, nós recebemos de Deus o reino dos céus. Nós recebemos de Deus paz. Nós recebemos de Deus alegria, mesmo com o tamanho do sofrimento. Que venhamos ser fiéis a Deus, que não temamos e não venhamos ficar angustiados diante das perseguições, que não venhamos nos aliar ao mundo, mas sim levantar a nossa voz contra os erros, contra o pecado, que não venhamos nos calar, mas que venhamos sim estar ao lado de Cristo, lutando contra as hordes de Satanás, lutando contra o pecado, lutando contra tudo que há de errado neste mundo. E que através do nosso testemunho venhamos revelar a este mundo que nós somos cristãos, verdadeiros, fiéis, mesmo que sejamos perseguidos, injuriados, caluniados, difamados. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus Santo, Deus Bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Pai, nós nesse momento só temos a Te agradecer pela Tua palavra, que foi proferida esta noite. Que Tu, ó Pai, venha fazer com que nós não temamos a perseguição. Faz de nós servos fiéis, justos, dignos do Teu Santo Espírito. Que venhamos, ó Pai, confiar em Ti plenamente, de que Tu estás no controle de tudo. Que se for para nós até mesmo morrermos por causa de Ti, sabemos e temos certeza que foi pela Tua vontade. Sabemos e temos certeza que foi pela Tua causa, pela Tua verdade, por uma causa justa, por uma causa correta. Meu Deus, olha pelos nossos amados irmãos que são perseguidos lá no Oriente Médio. Meu Deus, tem misericórdia deles, Pai. Se for da Tua vontade, livra-os de tamanho tormento. Mas eles têm sido servido de testemunho para nós, de que, mesmo diante a morte, não devemos negar o Teu santo nome. Ó Pai amado, dá-nos tamanha fé, dá-nos tamanha esperança, Senhor, que não venhamos vacilar, que estejamos firmes, com nossos pés fincados na rocha do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que não venhamos nos aliar com esse mundo pecaminoso, Senhor, mas que venhamos levantar a nossa voz, que venhamos nos levantar contra o pecado, contra todos os erros, que não venhamos compactuar, mesmo que venhamos perder o nosso emprego, que venhamos ser perseguidos em nossa família, que venhamos ser perseguidos nos nossos meios, nos nossos círculos de amizade, mas que venhamos ser fiéis, que venhamos ser dignos, Senhor, da Tua morte na cruz, que venhamos ser dignos, Senhor, da salvação que vem pela Tua graça. Ó Senhor, trabalha em nossas vidas, dá-nos força, Senhor, dá-nos alegria de Te servir e Te seguir. Meu Deus amado, eu Te peço, eu Te clamo, eu Te suplico, trabalha no meu coração, no coração dos irmãos aqui presentes e de todos os que estão ouvindo esta mensagem. Pai, dá-nos certeza, cada vez mais, de que a Tua obra é viva, de que Teu Santo Espírito habita em nós, e de que nós venhamos entoar, levantar a Tua bandeira e dizer a este mundo que somos cristãos e que somos fiéis a Ti e que somos verdadeiros soldados do Teu exército contra tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Dá-nos força, Senhor. Pai, dá-nos uma boa semana que se inicia hoje. Abençoa nossos trabalhos,
dá-nos alimento necessário. Abençoa aqueles irmãos também que estão passando necessidade nesse momento. Que tu venha, Senhor, trabalhar no coração daqueles irmãos que estão fracos na fé. Que logo mais, na terça-feira, estejamos aqui reunidos para estudar as tuas sagradas doutrinas. Pai, fortalece a tua igreja, Senhor. Esse trabalho não é nosso, essa obra é tua, Senhor. Meu Deus, capacita-nos para que dia após dia venhamos te honrar, te glorificar em nossas vidas. E se for para sermos perseguidos, que não venhamos nos acovardar, mas que venhamos ter fé e que venhamos ter confiança em Ti, de que Tu estás conosco, mesmo diante do abismo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós te pedimos para todos sempre. Amém. Meus irmãos,